A Bíblia diz em Juízes, capítulo 9, de 1 a 57. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles, e com toda a geração da casa de seu avô materno. O que acontece? Aqui, Gideão já morreu. Em ditosa, em boa velhice, ele faleceu. E ele tinha 70 filhos. E um dos seus filhos, Abimeleque, resolveu que ia reinar no lugar de seu pai. O nome Abimeleque tem dois significados. Filho de Moloque e Meleque. Ou meu pai é rei. Então, o nome dele está mostrando duas coisas, né? Que ele era filho de alguém muito importante e que ele, de certa forma, servia a um Deus que não era o nosso Deus, o Deus de Israel. Porque Moloque, Meleque, é uma divindade pagã, é um Deus, uma divindade maligna, é um demônio, é uma potestade. Então a gente já vê o caráter de Abimeleque. E o que ele resolve fazer? Para ser rei, ele extermina seus 70 irmãos. Vamos lá, para o 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. 5. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal. 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, escapou, porque havia se escondido. Então, aí vem um outro personagem, Jotão. Diferente do nome Abimeleque, o significado de Jotão é lindo. Jeová é perfeito. Então, a gente já tem bem claro o protagonista e o antagonista. A gente tem o mocinho e o bandido. Já fica claro aqui que Abimeleque queria o lugar de Gideão, né, de Jerubaal, queria reinar no seu lugar, e para não ter problemas, ele matou todos os seus irmãos. Mas o caçula, o mais novo, o menor, que era Jotão, escapou e fugiu. E agora vem um trecho que eu acho maravilhoso, até já comentei em outros vídeos, que é intitulado O Apólogo de Jotão, ou a Alegoria de Jotão, a fábula de Jotão, a história de Jotão. Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas eu vou ler o trecho todo para que tu entenda, tá? Para que a gente possa depois compartilhar toda a história, vamos dizer assim. Quando soube disso, né, depois da morte de todos os 70 filhos de Gideão, no 7. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei. Disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, apreciado por Deus e pelos homens, para dominar sobre as árvores?
Então as árvores disseram à figueira: venha você e reine sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você e reine sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham e se refugiem debaixo de minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Eu vou parar aqui um pouquinho. Isso é muito importante para nós. É uma lição assim, ó, de uma riqueza e de uma profundidade. Toda vez que tu servir alguém, tu estás debaixo das asas, da autoridade, do poder deste alguém. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Rei e Senhor, nós nos submetemos à autoridade de Jesus. Nós entregamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança para Jesus. Nós dependemos dele. Quando tu te curva, te prostra, te inclina, te entrega para alguém, tu tá sujeito à influência desse alguém, seja no âmbito natural ou espiritual, sobrenatural. Podemos falar de coisas da vida cotidiana, como do mundo espiritual. Então, tu tá te submetendo a servir um espinheiro, a obedecer um espinheiro. Sabe o que isso significa? Que tu vai ser ferido. Quem fica debaixo de um espinheiro vai experimentar os espinhos. Outra lição que a gente pode tirar daqui: tu tem o teu ministério, tu tem a tua missão, tu tem o teu propósito, a tua identidade. Tu é figueira, tu é oliveira, tu é videira, então dá fruto, vive, sabe? Floresce onde Deus te plantou, frutifica onde Deus te plantou, seja a luz onde Deus te colocou. Não queira ser o que Deus não te chamou para ser, porque senão tu tá sujeito ou sujeita a abrir mão da tua vocação, do teu talento, do tesouro que Deus colocou na tua vida. Porque tu fica olhando para o outro lado, tu fica querendo ser o que Deus não te chamou para ser, ou querendo fazer o que Deus não te permitiu fazer. Então, primeira coisa que nós temos que fazer e saber é a nossa identidade em Deus. Quem nós somos em Deus, para que fomos criados, com qual propósito, com qual objetivo, com qual missão, com qual chamado, o que agrada a Deus, o que a nossa vida pode glorificar e contribuir para Deus e para o reino, que venha o teu reino. Então, esse apólogo de Jotão, alegoria de Jotão, história de Jotão, é muito forte. Eu contava muito para as crianças isso, porque às vezes, por carência, por inferioridade, por complexos, por problemas, as pessoas se submetem a outras ou a circunstâncias para poder ter, vamos dizer assim, um grupo, uma turma, uma referência. Sabe as más companhias que corrompem os bons costumes? As más conversações que corrompem a tua educação, os teus princípios? Então, para tu ter um grupo, para tu ser popular, para tu ser elogiado, para acontecer algo de relevante na tua vida, tu te submete a andar com gente duvidosa, leviana,
né? Uma expressão um pouco pesada, né? Dependendo da tua Bíblia, vadios. Aqui também fala atrevidos, depende da tradução. Mas fica claro que, assim como Abimeleque contratou pessoas que não eram de boa índole, de boa reputação, de boa fama, Jotão compara ao espinheiro. Diz que quem anda com porcos tem o cheiro dos porcos, come o que os porcos comem, anda com os porcos, vai acabar sendo um porco. Então, se tu anda com violentos, tu vai aprender a violência. Tu anda com gente que fala palavrão, que é malicioso, que é mentiroso, que é fofoqueiro, tu vai aprender. Nós vimos isso em Provérbios. Então, tem um ditado muito antigo, muito certo. Me diga com quem andas, eu te direi quem és. Então, se tu andar com a videira, se tu andar com a figueira, se tu andar com a oliveira, tem frutos, e frutos doces. É lindo, né? Agora, se tu andar com espinheiro, o que vai sobrar para ti? Espinho, dor, ferimento, machucados, certo? Vamos continuar. E isso vale para qualquer área da nossa vida, hein? O emprego, a casa, a vizinhança, os colegas, até na família. Tu sempre vai ter pessoas boas, queridas, educadas, abençoadas. E tu vai ter sempre os descontrolados, os desequilibrados, os malucos, os desonestos, os mentirosos, os espalhafatosos, aqueles que envergonham. Sempre vai ter. Tu que escolhe com quem tu vai andar. Se tu vai andar com a oliveira, com a figueira, com a videira ou com o espinheiro, certo? Vamos continuar ali. 16. Jotão continuou. E agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida e os livrou das mãos dos midianitas. Mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, o que Jotão também, depois que ele conta a história, ele fala: Gideão foi bom, foi correto, abençoou vocês. E vocês fizeram o quê? Se aliaram a Abimeleque, fizeram tudo errado. Vamos continuar. Se vocês agiram de boa, no todo 19, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubaal e a sua casa, então alegrem-se com Abimeleque e que ele também se alegre com vocês. Olha a sabedoria de Jotão, né? Isso que ele era o mais novo. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. O que quer dizer aqui? Que eles se destruam, que eles se engulam, que eles façam mal uns para os outros, né? Porque quem trai é traído. É isso que está mostrando. Eles fizeram coisas ruins, essas coisas ruins vão alcançá-los, né? Vamos continuar. 21. Depois disso, Jotão fugiu. Sim, porque ele falou tudo que tinha que falar. Se ele ficasse ali, ia ser morto. E foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Sim, porque se ele matou 70, que custava matar mais um, né? Então, a sabedoria de Jotão fez com que ele fugisse. Quando o ímpio governa, o justo tem que se proteger. Porque se o ímpio governa, quer dizer, quem governa é ímpio, ele não vai cumprir a lei, ele vai ser injusto, desonesto, mentiroso,
traiçoeiro. Então é melhor a gente se abrigar, se proteger, se esconder da ira do ímpio. E foi exatamente isso que Jotão fez. Vamos lá. Abimeleque havia dominado, 22. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Tu tá vendo? Anda com os porcos, né? 24. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse os seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos os que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Então, o que acontece aqui? O mal se voltou contra Abimeleque. Aquilo que tu planta é aquilo que tu colhe. Gente, isso a gente tem que repetir todo dia. Tem que falar para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para nós mesmos. O que tu faz se volta contra ti. Tu faz o bem, tu recebe de volta o bem. Tu faz o mal, tu recebe o mal. E nisso não há acepção de pessoas. O que o homem plantar, o que a pessoa plantar, o que o ser humano plantar, é o que ele vai colher. A semente que ele semear vai germinar, vai frutificar, e é disso que ele vai se alimentar. Então, o que Abimeleque fez? Primeiro que ele usurpou, ele queria o lugar do pai dele. Ele não foi escolhido. Ele se intitulou e matou os irmãos e reuniu atrevidos, vadios, pessoas de má índole, homens que não eram corretos, levianos, enfim. E aí o que aconteceu? Por algum tempo, parece que nada, 3 anos. E depois Deus enviou um espírito para que houvesse, vamos dizer assim, o retorno, né? A vingança, a retaliação, a colheita de tudo de ruim que Abimeleque fez. Aí agora eu vou dar um pulo, tá? Para 45. Abimeleque lutou contra a cidade durante todo aquele dia. Tomou a cidade e matou o povo que nela havia. Arrasou a cidade e espalhou sal sobre ela. Então, ele foi com fúria, né? Aí vamos para o 49. Assim, cada um deles cortou um galho e seguiu Abimeleque. Puseram os galhos ao redor da fortaleza e os incendiaram. Assim morreram todos os que estavam na torre de Siquém, mais ou menos 1000 pessoas, homens e mulheres. O que a gente vê aqui? Uma destruição, uma tragédia, uma chacina, uma guerra, uma coisa horrorosa, tá? Fruto de tudo que ele tinha feito. 53. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Olha só o que estava acontecendo. 54. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga que uma mulher me matou. Tipo assim, uma mulher matou o rei, né? Matou o líder. O moço o atravessou com a espada e ele morreu. Aí vamos para... Eu até vou ler o 55. Eu ia para o 56. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque já estava morto, foram embora, cada um para sua casa. Assim, Deus fez cair sobre Abimeleque o mal que ele havia feito a seu pai, ao matar os seus 70 irmãos. De igual modo, Deus fez cair sobre a cabeça dos homens de Siquém todo o mal que haviam praticado. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Então, o que a gente aprende aqui? Que um abismo chama outro abismo. Que quem faz o mal recebe o mal de volta. Abimeleque matou seus 70 irmãos, mas Jotão, seu irmão menor, fugiu. E
proclamou, vamos dizer assim, declarou a maldade daquele ato. E o sangue derramado por Abimeleque estava nas mãos dele. E esse sangue o perseguiu até a sua morte, até a cova, até o castigo, a destruição final.